Olá, aqui é o Everaldo. Vamos para a lição número 12 do nosso 20 lições do Recoda, né? Gravação contínua com Flow. O Recoda precisa ler áudio Aí eu pedi para ele fazer uma voz feminina aqui. Acho que é Sirene Woman, em português, do Minimax. Eu tava usando uma voz masculina nos outros, mas eu achei que a voz masculina fica mais fácil de entender, assim. O Recoda precisa ler áudio indefinidamente janela por janela, 32 milissegundos cada e processar cada janela no VAD. Esse é um problema clássico de programação concorrente. Um produtor gera dados em ritmo constante e um consumidor os processa. A solução clássica exige threads, filas e controle de ciclo de vida manual. O Audio Recorder do Recoda resolve tudo isso em 46 linhas usando o Flow. Nesta lição vamos entender como o Flow Frio, a função emite o copy-off, o try-barra finally, o flow-on e o callback flow trabalham juntos para gravar áudio de forma robusta e cancelável. Isso aqui é bem interessante, né? Porque, que nem tá dizendo, existe um processo clássico quando você está fazendo um software em tempo real que você está gravando, então você vai acumulando o áudio, você tem que mandar lá para o celeiro para ver se é silêncio ou não, tem que mandar para o Whisper para transcrever, e você tem que gravar esse áudio no disco depois também, né? Então você tem um sistema de um produtor consumidor. O microfone está produzindo áudio, né? E você tem os consumidores que estão consumindo aquele áudio. E geralmente você faz isso com comunicação interprocessos, com threads, né? E aqui é tudo, no Kotlin é tudo muito instintivo. Antes do flow, a solução clássica para ler dados em loop e processá-los usava threads e blocking queue. O desenvolvedor precisava gerenciar 4 coisas manualmente. Primeiro, criar e iniciar a thread produtora com audio record lendo em loop bloqueante. Segundo, criar a fila no meio um blocking queue ou channel para transferir dados entre threads. Terceiro, criar a thread consumidora que lê da fila e executa o VAD. Quarto, gerenciar o ciclo de vida inteiro, cancelar as threads com segurança, liberar o microfone, evitar vazamento de recursos. O Flow é exatamente essa estrutura, mas você não gerencia threads nem filas. O produtor, o transporte e o consumidor existem no código, mas o Kotlin cuida da coordenação. Aqui no caso, veja que ele tem essa função, Audio Windows, né, as janelas de áudio. Ela vai retornar um flow, e aqui ele está criando o flow. E aí ele passa esse flow on dispatchers.io, se você olhar na lição 3, que vai jogar num pool de threads, né? Então aí ele está criando a thread de forma bem transparente. E aí tem o emit, que ele vai estar emitindo, que é como se fosse a query aqui. O Audio Windows é uma função que retorna um flow de short array. O bloco flow com chaves é o produtor. Dentro dele, o audio record é criado e start recording é chamado. O loop while true lê janelas de 512 samples. Quando a leitura é completa, emite de window.copyoff, envia a janela para o consumidor. O bloco try-barra finally garante que audio record.stop e release são chamados quando a coroutine é cancelada. E o flow-on de dispatchers.io no final move o produtor inteiro para uma thread de io porque audiorecord.read é uma chamada bloqueante. 4 conceitos fundamentais aparecem aqui: flow frio, emit, finally e flow-on. Cada um tem um slide dedicado. Então ele vai explicar com detalhes. Ela, nesse caso, né? A Cláudia, não o Cláudio, agora é Cláudia. Flow frio significa que o bloco produtor só executa quando alguém coleta. Chamar Audio Windows abre parênteses e fecha parênteses não inicia a gravação, apenas cria uma descrição de como gravar. É como uma receita de bolo. Descreve o processo, mas não assa até que você execute. A gravação só começa quando o viewModel chama recorder.audiowindows abrir parênteses fechar parênteses.collect com chaves. Isso contrasta com Live Data e Thread, que iniciam assim que são criados. Com Flow Frio, você controla exatamente quando a gravação começa, e ela termina automaticamente quando o coletor cancela. Cada chamada collect cria uma execução independente do produtor. Se 2 coletores chamassem Audio Windows ao mesmo tempo,
2 audio records seriam criados. O flow free é por coletor. Isso que é interessante, que você voltar aqui, você vai ver que ele está definindo o flow, né? E quando ele chama a função, ele chama o collect. Então, aquele código vai executar numa thread, o produtor, e esse código aqui está executando em outra thread, né? Então você vê o código na mesma linha, assim, mas são threads diferentes. Isso é bem interessante isso. O ViewModel inicia a gravação com ViewModelScope.launch de dispatchers.default. Dentro do Esse launch dispatchers.default também está executando em outra thread, tá? bloco .collect com chaves recebe cada short array emitido. A cada janela de 32 milissegundos há 4 passos. Primeiro, vad.process de window retorna a probabilidade de voz entre 0.0 e 1.0. Segundo, statemachine.update de probability retorna um vad event nulo ou não nulo. Terceiro, handle áudio de window, event decide se acumula no segmento ou faz flush para disco. Quarto, _ystate.update atualiza o indicador de voz e silêncio na tela. O cancellation exception é capturado explicitamente, e ignorado é a forma normal do flow terminar quando recordingjob.cancel é chamado. Sem esse catch, o bloco de erro genérico exibiria a mensagem de erro ao usuário ao parar a gravação normalmente. Legal, então tem que ter esse catch especial aqui. Vale a pena voltar e ver, porque isso aqui está juntando com o da lição passada, que a lição passada tinha esse código da State Machine Update e tinha o código da Handle Audio, né? Então vocês vejam que aqui esse event pode ser uma transição ou nulo quando não ocorre a transição. E aí aqui no Handle Audio também tinha lá a explicação que fazia, começava a gravar, aí salvava aquela janela de dados, fazia o drain do array circular e assim por diante. A cada janela de 32 milissegundos, 4 passos acontecem em sequência. Passo 1. vet.process de window, o modelo acelera o processos 512 samples, e retorna um float entre 0 e 1 indicando a probabilidade de voz. Esse passo leva tipicamente 1 a 3 milissegundos. Passo 2. StateMachine.update de probability. A VAD StateMachine recebe a probabilidade, e decide se houve transição de estado. Retorna VAD event não nulo apenas quando o estado muda, nulo no restante. Passo 3. Handle áudio de window, event decide o que fazer com a janela. Se a borda de subida, inicia o segmento. Se está acumulando, adiciona ao segmento. Se a borda de descida, faz flush para disco. Se há silêncio, empurra no pre-roll. Passo 4. _ustate.update. Atualiza o indicador de voz e silêncio, e a barra de probabilidade na tela. Tudo isso em menos de 32 milissegundos, o tempo de uma janela de áudio. Aqui vamos ler essa caixinha aqui, ó, 32 milissegundos por ciclo. A cada janela de áudio, que é aquela variável window, que window é janela, esses 4 passos executam em sequência no mesmo dispatcher, uma thread, né, que não vai travar a tela. Então é programação concorrente. O back pressure do flow garante que o produtor não avança até que o consumidor termine. Aí isso tem a ver com aquele emit e aquele flow on. Então vamos voltar aqui para ver. Ele tinha explicado, não sei se você vai explicar de novo essa parte do back pressure. Então veja que tem o tamanho da janela, que é 512. E aqui tem um loop, ó. Ele fica no loop até ele acumular 512, aí ele vai emitir. Aí acho que ele está falando do back pressure porque ele emite e aí ele vai ficar travado. Enquanto não for consumido, ele está travado aqui. Né? Só que como é muito rápido, é 1 ou 3 milissegundos para consumir, aí ele vai voltar logo aqui. Aí eu não sei, porque eu não sei se exatamente ele perderia o áudio. Né? Teria que ver se daqui. Acho que daqui está rodando em outra thread também. Essa parte também não ficou 100% perfeita para mim. Então veja, daqui está numa thread, né? Aí aqui a gente tem o collect que está mostrando o dado. Então aqui ele está consumindo, por isso que tem essa parte do back pressure que ele está falando. Vamos ver se ele fala de novo. Acho que vai explicar agora. A função emit com parênteses é uma função de suspensão.
Quando o produtor chama emit de window.copyOf, ele pausa e espera que o consumidor o bloco collect com chaves termine de processar antes de continuar para a próxima leitura. Isso resolve o backpressure automaticamente. Se o consumidor demorar mais que 32 milissegundos, o produtor simplesmente fica parado em emit aguardando. Não há fila que cresce, não há descarte de janelas, não há condição de corrida. O audio record acumula internamente no seu buffer size, enquanto o produtor está suspenso em emit. Na prática do Recoda, o Celero VAD é rápido 1 a 3 milissegundos por janela, então o produtor raramente fica bloqueado. Mas se o código do consumidor crescer, o backpressure protege automaticamente. Eu achei legal porque tá explicando todas as minhas dúvidas, né? Tudo que eu tava com dúvida, ela abordou. O array window é alocado uma única vez, fora do loop, para evitar 1000 alocações de memória por segundo. O audioRecord.read sobrescreve o conteúdo desse array a cada iteração. O problema: sem window.copyOf, a função emit de window entregaria ao consumidor uma referência ao mesmo array. Enquanto o consumidor processa, o loop continua, e o produtor sobrescreve o array com a próxima leitura. O VAD analisaria os novos dados em vez dos dados que acabou de receber silenciosamente sem lançar nenhum erro com resultados errados. Com window.copyOf, cada emit envia uma cópia independente. O consumidor tem sua própria cópia dos 512 samples. O produtor pode sobrescrever o original à vontade. O copy-off foi incluído preventivamente desde o primeiro commit do Recoda. Esse aqui foi um pedido especial que eu fiz para a IA para explicar isso e analisar se era necessário. Aí chega uma hora que ela fala assim, não é realmente necessário, mas é melhor e não vai gastar muita memória. Até porque ela acabou de falar que isso aqui é bloqueante, né? Então essa memória vai ser bem usada. E aí ele vai pegar e copiar e fazer a cópia da cópia depois. Mas como é um pedacinho de memória pequeno, não vai ter tanto problema. Mas foi uma coisa que eu fiquei na dúvida e pedi para ela investigar profundamente isso e produzir um slide para trazer aqui para a aula. Quando o usuário aperta parar gravação, o viewModel chama recordingJob.cancel com parênteses. Cancelar uma coroutine em Kotlin funciona via cancellation exception, na próxima chamada de suspensão dentro da coroutine, que aqui é a função emite a exceção é lançada. O bloco finally executa automaticamente, chamando audiorecord.stop e audiorecord.release. O caminho completo é: job.cancel dispara a cancellation exception no emit. O loop while true é interrompido. O try-barra finally executa o cleanup. O microfone é desligado. Sem o bloco finally, o microfone ficaria ativo em background mesmo depois de o usuário parar a gravação, impossível de depurar sem verificar explicitamente o estado do hardware. O try-barra finally é o mecanismo correto para recursos que precisam ser liberados quando um flow é cancelado. Até quero fazer uns experimentos, se dá para deixar o aplicativo rodando em background e fica só uma notificação, tipo como fosse Spotify, YouTube, na cortininha, na janelinha ali, né? E aí a pessoa poder parar de gravar por ali. Mas ser mais avançado eu não fiz ainda. Com o IA talvez seja uma coisa que dê para fazer em meia hora, se ela não tiver nenhum problema mais grave, né? O flow-on de dispatchers.io no final da função áudio Windows move o produtor inteiro o bloco flow com chaves para uma thread de I/O. O audiorecord.read é uma chamada bloqueante. Ela trava a thread até que os 512 samples estejam disponíveis, o que leva aproximadamente 32 milissegundos. Chamadas bloqueantes pertencem ao dispatchers.io. O flow-on não afeta o consumidor. O viewModel coleta em dispatchers.default. Com launch de dispatchers.default. O VAD é CPU-bound. Aritmética em floats. Uso intensivo de processador. O default dispatcher é o correto para trabalho CPU-bound. O Kotlin cria internamente um canal entre os dois dispatchers. O produtor roda em uma thread I/O, o consumidor em uma thread default, e o emit/collect fazem a ponte de forma segura. Fica bem elegante esse modelo de comunicação. E como ele estava falando assim, quando você usa rede ou um recurso, um microfone, você tem que usar uma thread dispatcher I/O. Mas aqui no VAD é cálculo pesado, vai usar a CPU do celular, né? Aí é o dispatcher.default. Que a gente tem uma aula que a gente explica isso, né?
os tipos de dispatchers. Acho que é aula 3, 2 ou 3, coroutines e dispatchers. O flow com chaves funciona porque audiorecord.read é bloqueado. Só explicar assim, aqui ele tá falando sobre um outro tipo de flow que chama callback flow, tá? O flow com chaves funciona porque audiorecord.read é bloqueante, o loop espera o dado chegar. Há casos em que a fonte de dados usa callbacks assíncronos em vez de bloqueio Location Manager Bluetooth sensores. Para esses casos existe o callback flow. No exemplo com Location Listener, o callback recebe a localização em uma thread qualquer. Dentro do callback, try-send de location envia o dado para o flow de forma thread safe. O try-send não é uma função de suspensão, pode ser chamado de qualquer thread. O await close com chaves é o equivalente do finally. Executa quando o coletor cancela, removendo o listener e evitando vazamento. A tabela de comparação. Flow com chaves fonte bloqueante ou sequencial. Emite com parênteses por suspensão. Cleanup com finally. Callback flow fonte baseada em callbacks e listeners. Try send com parênteses thread safe. Cleanup com await close com chaves. Essa tabela não ficou boa, mas está dizendo que se você, que nem no caso do microfone que é bloqueante, está gravando, a gente usa o flow. Mas se estivesse usando um sensor, o Bluetooth, ou um sensor de GPS, um sensor de acelerômetro, aí você usa isso daqui que é não bloqueante, né? O pipeline completo do Recoda começa com o audio record lendo 512 samples a cada 32 milissegundos em uma thread de I/O. O produtor chama emit de window.copyoff, enviando a cópia da janela pelo canal interno do flow. O consumidor no dispatcher default recebe a janela no bloco collect. Passo 1. O VAD processa a janela e produz a probabilidade. Passo 2. A VAD statemation atualiza o estado e pode retornar um VAD event. Passo 3. O handle áudio decide o destino, acumula, faz flush ou empurra no pre-roll. Passo 4. O state flow é atualizado, e a UI reflete o estado atual. Cancelar o job dispara a cancellation exception no emit, que executa o finally, desligando o microfone. Todo esse pipeline roda em 46 linhas de código Kotlin. Vale lembrar aqui que a transcrição do Whisper, ela não é feita em tempo real, tá? Então só quando para de falar, que aí para de gravar o segmento. Se você começar a falar, vai gravar outro segmento. Então, assim, uma sessão tem vários segmentos. Um segmento é o arquivo wave. E aí, quando você para de falar, aí ele vai ativar o evento de transcrição, tá? Acho que tem mais um slide, né? Resumindo os conceitos desta lição, flow frio. O bloco só executa quando alguém coleta. Chamar áudio Windows abre e fecha parênteses não inicia o microfone, a gravação começa com ponto collect. Emit e back pressure. A função emit é uma função de suspensão. O produtor pausa e espera o consumidor terminar antes de continuar. Sem fila, sem descarte, sem condição de corrida, o back pressure é automático. Window.copyoff. O array é reutilizado entre iterações para evitar 1000 alocações por segundo. Sem copyoff, o consumidor analisaria dados sobrescritos, bug silencioso e difícil de reproduzir. Try barra finally e cancelamento. Job.cancel dispara cancellation exception no emit. O bloco finally executa automaticamente, chamando stop e release do audio record. Flow on NIO versus default. O produtor roda em NIO porque audiorecord.read é bloqueante. O consumidor roda em default porque o VAD é CPU bound. Callback flow. Alternativa para fontes baseadas em listeners usa try send com parênteses em vez de emit e await close com chaves em vez de finally. Isso aqui que é uma parte desafiante do desenvolvimento mobile, né? Que eu lembro que eu fiz bacharelado em ciência da computação, eu fui ter a disciplina de sistemas operacionais no quinto período. Aí no sexto e no sétimo período, não, no quinto e no sexto também, acho que eu tive, no quinto eu tive redes 1 e no sexto eu tive redes 2. E assim, não tive nenhuma matéria de Android, nem existia na época, né? Então, para você ver que alguém vai programar em Android, ele tem que saber esses conceitos aqui de threads, de produtor, consumidor, que você só aprenderia no quinto período, no terceiro ano da faculdade. Aí rede também você vai aprender só lá no terceiro ano.
E aí você consegue sentir o quanto que é difícil programar, né? Porque você tem que juntar os conceitos de várias disciplinas diferentes. Imagina, é uma profissão que você pode ficar 3, 4 anos e você não sabe o básico ainda de alguns tipos de coisas. Porque. E aqui sem contar que tem inteligência artificial, rede neural, né? Que é o VAD, o Whisper. Então, veja como que é muito difícil para quem é autodidata, porque a pessoa autodidata, ela vai encontrar esses conceitos, o que que é um produtor, um consumidor, o que que é um CPU bound, o que que é um I/O bound. Então, é uma tarefa que ela vai usar intensa em CPU, vai estar fazendo milhares, milhões de cálculos ali, porque vai demorar segundos, né? E aí o I/O bound está lendo bastante do disco, porque para você ler no disco demora na casa dos milissegundos, para você fazer um cálculo na CPU na casa dos nanosegundos. Então, milissegundo é 10 a menos 3, nanosegundo é 10 a menos 9. Então, é 1 milhão de vezes de diferença em termos de tempo, né? E aí você tem a comunicação interprocessos, e se você tem programação síncrona e assíncrona, é o tipo de coisa que você pode fazer uma graduação, uma pós-graduação e ainda não se sentir confortável, tá? É bem desafiador. Mas espero que estejam gostando. Se tiverem dúvidas, podem comentar, perguntar. Mas como eu falei, assim, é uma coisa que. O que eu diria assim? Se você é autodidata, vá na biblioteca, ou compre o livro, ou leia um artigo de sistemas operacionais e redes, porque esse foi um dos meus grandes arrependimentos na faculdade. Eu esperava, eu falava assim, não, eu vou esperar, quando eu estudar isso, eu vou me sentir pronto. Eu tive que esperar anos e anos para depois perceber que, na verdade, nunca tem esse momento que você tem que se sentir pronto. Você tem que ir atrás e ir tentando e tentando. Claro que quando você está desenvolvendo um produto comercial, né, você vai vender um produto, você não pode fazer esse tipo de experimento, mas se você quer aprender para você e testar, você não precisa ter tanto escrúpulo assim, né, e hoje, com o IA, tudo mais, fica mais fácil de corrigir esses problemas e fazer. Antigamente você não tinha muita referência. Porque o problema de threads é que se você fizer errado, o programa trava, ele pode funcionar de vez em quando e travar só de vez em quando, ele não compila, então é bem desanimador para muitas pessoas, né? Eu estou dizendo isso porque, digo assim, se você sentir que é difícil, fala assim, puxa, isso daqui é muito difícil para mim, você não está sozinho. Eu acho que eu tenho essa sensação e acho que quase todo mundo. O que eu percebo é que a maior parte das pessoas simplesmente ignora, né? Elas vão lá, acham um trecho de código que funciona, copia e cola e abstrai, né? Isso funciona às vezes não funciona, né? Mas o ideal é que você, se você tiver tempo, que você venha estudar e aprender os conceitos, que depois que você aprende, você vê que assim, não é tão difícil, né? Porque as linguagens modernas, igual que o Kotlin, já trazem embutido um mecanismo bem confortável para você fazer esse tipo de construção, né? Então é isso aí, curtam, compartilhem, temos mais 9 lições ainda.